que bom estar aqui mais uma vez com vocês, hein? Nós já estamos aqui há algum tempo, né? Eu sou a professora Leiliane, acho que vocês já me conhecem. Nós estamos trabalhando com o componente curricular matemática e agora nós estamos com um novo objeto de conhecimento. Mas antes de falar sobre o que nós vamos trabalhar, vamos relembrar um pouquinho o que já trabalhamos. Quem lembra aí no nosso primeiro bloco, o que nós trabalhamos? Isso, adição e subtração, lembra? Trabalhamos essas operações que elas são inversas, não é? E aí trabalhamos, aprendemos a resolver as continhas e depois nós trabalhamos mais um bloco com a multiplicação e a divisão, vocês lembram? Nós aprendemos a dividir contando nos nossos dedos, a multiplicar também contando nos nossos dedos, né? E agora nós vamos para um outro objeto de conhecimento. E para apresentar para vocês sobre o que nós vamos falar, eu queria que vocês olhassem aqui para o que tem aqui nesta mesa. Nós temos alguns objetos aqui que nós usamos no nosso dia a dia, né? Quem conhece esses objetos? Ó, temos aqui o quê? Uma balança. Nós temos aqui, ó, copos medidores, né? Nós temos aqui, ó, relógios. Temos aqui também, ó, quem conhece isso aqui? O metro, né? A fita métrica. Temos isso aqui que o papai às vezes tem em casa, né? Os pedreiros usam muito, ó, a trena. E aí, você já tem assim uma ideia do que vamos falar nessa aula? É isso aí, nós vamos falar sobre medidas. Medidas. Na nossa vida, a gente mede muitas coisas, não é? Por exemplo, quando você vai ao supermercado, você vai que sua mãe pede para você ir lá comprar tomates, por exemplo. Você vai ter que pesar o tomate, né? E para você medir a quantidade de tomates, né, você vai usar que objeto aqui? A balança. A gente coloca lá no supermercado, não é? Os tomates na balança, porque o tomate no supermercado é vendido por quilo, não é? Outra coisa, por exemplo, se você vai comprar o leite lá da sua casa, você vai medir o leite que você bebe na balança? Não, nós medimos o leite de outra forma. A gente não fala, eu vou comprar 2 quilos de leite, não é? A gente fala que vai comprar o quê? Isso, litros de leite, porque o leite já é uma outra medida, né? E a gente usa para medir litros, ó, copos de medida. Se você vai, por exemplo, fazer uma tarefa e aí você precisa medir o tamanho, o espaço que você vai usar para fazer um desenho, por exemplo. Você vai medir esse espaço usando a balança? Não. Você vai medir usando um copo de medida? Também não, né? Você vai usar o quê? Uma régua, que é o mesmo que temos aqui, só que essa régua aqui é maior do que a sua de casa, né? Mas é a mesma coisa. Outra coisa também que a gente usa muito no dia a dia. Você vai sair, vai para a escola, por exemplo, né, quando voltar às aulas. E aí você precisa chegar no horário, porque o nosso dia, ele também é medido. E para você saber que horas são, você usa um instrumento. Qual deles? Isso mesmo, o relógio, ele também é um instrumento de medida. E mede o quê? O tempo. Então, você já sabe sobre o que vamos falar? Isso mesmo, vamos falar sobre medidas. Nosso objeto de conhecimento é grandezas e medidas. E aí, para começar, já dei alguns exemplos aqui, mas você vai ver na sua telinha aí, vai aparecer algumas imagens. Medidas e grandezas. Olha aí na sua telinha. No nosso dia a dia, usamos diversas medidas. Veja, temos aí um desenho de uma carne, né? Você vai comprar carne, você pede, por exemplo, 1 quilograma de carne. Isso é medida de massa. Agora você vai comprar tecido. Você vai pedir 1 quilo de tecido? Apesar de que tem até algumas lojas, né, que vendem tecidos por quilo, mas não é tão comum. Geralmente você pede metros de tecido, né? 1 metro de tecido para fazer uma roupa. Isso é medida de comprimento. Vamos dando sequência. O leite, que eu já dei o exemplo para vocês. Você vai comprar o leite, você vai pedir litro, né? 1 litro de leite é a medida de capacidade. E quando você vai sair, que você precisa olhar as horas, você vai utilizar o relógio. Isso é medida de tempo. Isso mesmo. Vamos continuar e você vai acompanhar na sua telinha. Olha só, medidas de comprimento agora.
O que é medidas de comprimento? Ó, o próprio nome já diz, presta atenção. Comprimento, ó, tamanho. Você mede tamanho com balança? Creio que não, né? Você mede tamanho de alguma coisa com copo ou com relógio? Não. Para medir tamanhos, você vai usar a régua, né? A fita métrica, a trena, né? A fita métrica, o metro, é o que você usa para medir tamanho. Então, lembre disso. Medida de comprimento é tamanho das coisas, né? Comprimento. Acompanha aí. Dentre as medidas de comprimento, nós temos o metro, que é a medida fundamental, ou seja, a principal. A partir dela, podemos compreender as demais, que são o centímetro, que é representado pela letra CM, o milímetro, que é representado pelas letrinhas M e M, e o quilômetro, que é representado por KM. Continuando. O metro é usado para medir espaços, como, por exemplo, a altura de uma casa e a extensão de uma sala de aula. O centímetro é para medidas um pouco menores, como o comprimento da capa de um caderno. O milímetro é para medidas bem pequenas, como a espessura de um vidro, de uma janela. E o quilômetro já é para medidas para grandes distâncias, né? Como, por exemplo, a distância entre duas cidades. Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo agora o que foi falado ali. Nós temos unidades de medida de comprimento. Vamos relembrar quais são? Vocês lembram que foi falado aí o metro. Qual a outra? O centímetro. O milímetro e o que mais? O quilômetro. Vamos lembrar também as siglas, que são letrinhas que representam essas medidas, né? O metro, ele é representado pela letra M. O centímetro é representado pelas letras C e M. O milímetro é representado pelas letras M e M. E o quilômetro, embora a gente escreva com Q, mas a sigla dele é representado pela letra K e M, ok? Mas e aí? Qual é a diferença? A diferença disso aqui é o que você vai medir. Depende do tamanho das coisas. Por exemplo, você vai viajar daqui, de Palmas, para outra cidade, Porto Nacional. Qual a medida que a gente vai usar para medir a distância de Palmas a Porto Nacional? Nós vamos dizer assim, de Palmas a Porto Nacional tem tantos milímetros. Seriam milhares de milímetros, né? Ficaria um número muito grande. Nós não vamos usar também o centímetro e nem o metro, porque para distâncias nós usamos o quilômetro. A gente vai dizer que de Palmas a Porto tem aproximadamente 60 quilômetros. Né? Usamos o quilômetro porque é distância, é grande. E essas outras medidas aqui? Vamos lá. O metro. O metro, ó, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é 1 metro. É o tamanho de 1 metro. Olha só, compara com o meu tamanho aqui. Ó. Mais ou menos na minha cintura, eu tenho aqui, ó, 1 metro. Ou seja, a minha altura é maior que 1 metro. 1 metro aqui, ó, seria mais ou menos a altura de uma criança de, o quê? 2 anos, talvez, né? Criança desse tamanho aqui. Então, isso aqui é 1 metro. 1 metro é mais ou menos, olha aqui, ó, o seu braço quase todo aberto, tá vendo? Mais ou menos isso, é 1 metro. Então, nós usamos o metro quando nós vamos medir, por exemplo, o tamanho do seu quarto, né? De algum cômodo da sua casa. Ou, por exemplo, vou medir o tamanho, né, a altura do quadro que nós estamos usando aqui. Vamos medir para você ver, ó, como faz. Lá do início, ó, você vai partir do zero, ó, bem no início, e vai medir até o final. Olha só, deu quase 1 metro aqui. Deu 98 centímetros. Quase 1 metro. Se eu fosse medir, por exemplo, a mesa,
né? Nós também íamos utilizar o metro. Nós íamos dizer aqui, ó, de 0, vou colocar do seu ladinho aqui, ó. Daqui, ó, de 0 até aqui é 100 centímetros, que eu vou explicar agora para vocês. Aqui é o metro, ó. Ou seja, essa mesa tem mais de 1 metro. Então, nós vamos ter que começar de novo aqui, ó. De onde parou, ó, do 0, ela vai até 16 aqui, ó. Ou seja, essa mesa aqui, ela mede de comprimento 1 metro e mais 16. 16 o quê? 16 centímetros, que é a próxima medida. O que é um centímetro? Observa bem aqui no seu metro, ó. Dá para ver aí os números que tem aqui, ó. Temos aqui número 1, 2, 3, ó. Cada pedacinho desse, que é mais ou menos a grossura do meu dedo, tá vendo? É 1 centímetro. Então, 1 centímetro é mais ou menos a grossura do meu dedo. Mais ou menos isso, é um tanto assim, pequenininho. É 1 centímetro. E o metro, ele vai de 0 até 100 centímetros. Isso são centímetros. E o milímetro? Nós vamos mostrar também aqui no metro, aqui na fita métrica, que você pode olhar na sua régua também, lá aí na sua casa, ó. O milímetro são esses palitinhos bem pequenininhos que tem na sua régua. Entre o 0 e o 1, tem um monte de palitinhos, não tem? 10 palitinhos desses. Cada pedacinho desse é 1 milímetro, que a gente vai usar, por exemplo, para medir, vamos supor aqui, ó, a espessura desse caderno. Eu vou medir aqui, ó, fica um pouco difícil com esse que é grande, mas você vai ver aqui que vai ter mais ou menos 5 palitinhos aqui, ó, para você medir essa largura aqui, ou seja, 5 milímetros. Então, esses palitinhos miudinhos aí da sua régua são os milímetros, ok? Agora, vamos de novo aí na sua telinha para mais um slide que você vai acompanhar, que são informações muito importantes que você não pode esquecer. Observe aí. Nós temos aí, ó, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 centímetro, que é a grossurinha do meu dedo, lembra? É igual a 10 milímetros, ou seja, 10 palitinhos daquele que nós vimos na régua. E o quilômetro, que é a distância, para medir distância entre cidades, por exemplo, é 1000 metros, né? Aí tem aí também mais uma informação, ó. Além das medidas padronizadas, nós podemos também usar as não padronizadas, como o palmo, a polegada e outras também. Vamos lá, entender o que foi falado aí, ó. O metro, que é isso aqui que você já viu que é mais ou menos na minha cintura, mais ou menos do tamanho de uma criança aí dos 2 aninhos, vai ter 100 centímetros, ó, de 0 a 100. São os pedacinhos do tamanho do meu dedo, centímetros, ok? 1 centímetro, que é de um número ao outro aqui, ó, do 1 até o 2, do 2 até o 3, tem 10 milímetros. Milímetros é o palitinho aqui, menorzinho, certo? E o quilômetro, que é a distância de cidade, ó, 1 quilômetro são 1000 metros, ou seja, 1000 desse aqui. 1000 pedaços desse é 1 quilômetro. E aí na sua telinha apareceu também falando sobre palmos, não é? Nós também podemos usar os palmos para medir. Como assim? Por exemplo, vou medir essa mesa aqui utilizando meus palmos, ó. Palmo é uma mão aberta. Você vai aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quase 6. Vamos dizer então que tem 5 palmos e meio. Podemos usar também o palmo, só que tem um problema. O palmo ele não pode ser uma medida padronizada, por isso que lá falou que são medidas não padronizadas. Por quê? Porque as mãos não são todas do mesmo tamanho, né? A minha mão provavelmente é maior do que a sua. A mão da sua mãe, do seu pai é maior do que a sua. Talvez a mão do seu irmãozinho menor, da sua irmãzinha, é menor do que a sua. Então, se você fosse medir essa mesa aqui, como eu medi, talvez daria mais palmos, porque a sua mão é menor, né? Então, daria mais quantidade de palmos. Por isso que fala que ela não é uma medida padronizada. Agora, o metro, ele é padronizado. 1 metro é desse tamanho em qualquer lugar, certo? O centímetro, entre, ó, a grossura do meu dedo aqui, mais ou menos, também é padronizado. 1 centímetro vai ser desse tamanho aqui em qualquer lugar. O milímetro também é padronizado. E o quilômetro também. Ok?
E aí, você aprendeu? Eu acredito que sim, porque vocês são espertos, não é? Isso mesmo. Ó, agora não esqueça de fazer as suas atividades, tá? Na plataforma Palmas Homeschool. Ou então você busca na escola, resolve tudo com bastante atenção e devolve lá na sua escola para que seus professores corrijam. Um grande abraço da professora Leiliane para vocês e até a próxima!